Preocupante. A inflação de abril fica em 1,06%, a maior para o mês desde 1996. E no acumulado de 12 meses, atinge 12,13%. A inflação continua acelerada. O IBGE divulgou o resultado da inflação de abril, que subiu 1,06%. Em 26 anos, esse é o maior resultado para o mês, desde 1996, que foi de 1,26%. Mas comparando com o mês de março, houve desaceleração, quando o índice ficou em 1,62%. Somente no ano de 2022, o IPCA acumula alta de 4,29% e em 12 meses a inflação chega a 12,3%. Trata-se da maior inflação para o período de um ano, desde outubro de 2003, que foi de 13,98%. A alimentação e o transporte pesaram no bolso dos brasileiros. Os combustíveis seguem dando os vilões. Segundo dados do IBGE, a alta de preços dos combustíveis foi a que mais pressionou a inflação em abril. Juntos, os combustíveis sofreram uma alta de 3,20% na passagem de março para abril, representando 0,25 ponto percentual do IPCA no mês. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que altera as regras de limite de gastos financeiros com propagandas e peças de divulgação no ano eleitoral, para órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. A proposta vai permitir ao governo federal um aumento de 25 milhões de reais nessas despesas ainda em 2022. O PL segue agora para avaliação presidencial. O texto recebeu muitas críticas por promover o aumento de gastos públicos e por entrar em vigor em ano eleitoral. A pedido de vários senadores, ele foi votado nominalmente e recebeu 38 votos favoráveis e 29 contrários. O senador Eduardo Gomes é o relator do projeto e defendeu a aprovação do PL, alegando que isso pode auxiliar na geração de empregos. Do atendimento plural, do atendimento a um setor da economia brasileira, que assim, e a exemplo de tantos outros setores, precisam, nesse momento, de reforço, garantia de emprego, de maneira absolutamente suprapartidária, atendendo todas as instâncias desse segmento que emprega milhares de brasileiros. Já o senador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores, criticou a proposta, afirmando que não houve iniciativas de aprovar valores como este no período de pandemia. Eu disse que é estranho haver um PL meses antes do início da corrida eleitoral. Efetivamente, eu não tenho os números de quanto que pode ter eventualmente caído o faturamento das emissoras com a propaganda dos governos de estado e do governo federal. O meu único problema, senhor presidente, é que a regra só se lembraram de fazê-lo não durante a pandemia. Resolveram fazê-la no mês de maio do ano eleitoral, quando estamos a 45 dias do encerramento da possibilidade dos governos estaduais fazerem propaganda. Caso o PL seja aprovado, ele também trata de regras para licitação e contratação de serviços de comunicação institucional, o que inclui gestão de redes sociais e serviços para otimização de mecanismos de busca. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, indicou novos ministros para compor a corte. Entre os 4 nomes sugeridos, o presidente Jair Bolsonaro deverá escolher 2 deles. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça escolheram nesta quarta-feira os 4 nomes que serão enviados ao presidente Jair Bolsonaro para indicação de 2 ministros da Corte, que ainda terão que ser sabatinados pelo Senado. Os candidatos que tiveram melhor votação e farão parte da relação enviada ao presidente são Messode Azulay, Ney Belo Filho, Paulo Sérgio Domingues e Fernando Quadros da Silva. O presidente do STJ, Humberto Martins, disse que a lista será entregue em mãos a Bolsonaro. A escolha dos novos ministros, que são de tribunais regionais federais do país, foi feita a partir de uma lista formada em uma votação pelos atuais 30 integrantes do STJ. A Corte também elegeu a ministra Maria Tereza de Assis Moura como nova presidente do tribunal.
A data de posse ainda não está decidida e deve ficar para o segundo semestre. O vice será o ministro O.G. Fernandes. A obrigatoriedade do poder público de oferecer e garantir vagas em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos foi pauta hoje do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukoski, diz que a decisão contrária ao município de Criciúma pode levar a educação ao caos. Segundo ele, as cidades brasileiras não têm recursos suficientes para manter e atender a demanda das etapas da pré-escola e da creche. Isso porque há um entendimento de que cabe aos municípios esta tarefa. O município catarinense argumenta que o poder público deve acolher os infantis de acordo com as possibilidades financeiras. O posicionamento de entidades educacionais envolvidas na discussão considera que a ação de retirar a obrigatoriedade do poder público sobre a questão coloca em risco os direitos da infância, construído ao longo dos últimos 40 anos. De acordo com o Censo Escolar 2021, as redes municipais concentram mais de 2 milhões de matrículas em creche, enquanto na pré-escola há registros de mais de 3 milhões. Somando os dois públicos, o número total chega a quase 6 milhões que frequentam a instituição de ensino. Desde 2019, os recursos da União para a etapa reduziram cerca de 77,5% na execução financeira. Naquele ano, o montante autorizado para a educação infantil correspondia a 434 milhões e em 2021 esse número chegou a 106 milhões. O projeto Campanha Inverno Solidário, uma iniciativa do governo de São Paulo, vai arrecadar cobertores destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social até o dia 31 de setembro. Confira agora como funcionará essa ação. O governador Rodrigo Garcia comandou nesta terça-feira o lançamento da campanha Inverno Solidário 2022. O projeto, coordenado pelo Fundo Social de São Paulo, tem como objetivo arrecadar cobertores novos para doar a pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o outono e o inverno. Além disso, a iniciativa do governo de São Paulo contará com ações de saúde nas praças da cidadania, como ações de prevenção e vacinação contra a gripe. Os cobertores arrecadados serão destinados a pessoas em situação de rua e entidades sociais, hospitais e centros de acolhimento em todos os 645 municípios de São Paulo. Garcia faz um apelo para quem puder ajudar. Há mais de 10 anos o Brasil vem perdendo a renda da sua sociedade e é só a gente olhar o que está acontecendo nas ruas, né? Então é fundamental que a gente puxe de dentro do nosso coração o espírito de união, de solidariedade, que sempre foi o espírito que reinou no Brasil e em São Paulo. Eu falo que São Paulo é São Paulo porque a gente sempre soube se unir, a gente sempre soube respeitar as nossas diferenças, a gente sempre soube trabalhar com aqueles que não concordavam 100% do que a gente fazia, mas nesse respeito e nessa diversidade nós fizemos o melhor estado do Brasil. E o Inverno Solidário, a campanha do agasalho, tem muito a ver com isso, com esse espírito de solidariedade, de compaixão, de amor ao nosso semelhante. Afinal, ninguém consegue estar bem consigo mesmo se sai da sua casa ou sai do seu bairro e vê a dificuldade, as privações sociais que as pessoas estão vivendo. Então é um momento para a gente celebrar isso, celebrar a união, a compaixão, a solidariedade. As doações poderão ser feitas até o dia 21 de setembro, nos pontos de coleta instalados nas estações de trem e metrô, terminais de ônibus, da MTU e unidades do Poupa Tempo. E daqui a pouco, o estudante tem até o fim deste mês para realizar inscrição no Enem. E ainda as novidades da maior feira educacional da América Latina. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações para você. Não saia daí.